Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez e eu sou a pastora Fabiana, aqui do Ministério de Vila São Luís, filial lá da Luz de Leão, do pastor Mota. E eu sempre venho aqui trazer uma mensagem aqui para os irmãos, uma mensagem da parte de Deus, mas hoje eu estou vindo com outro propósito diferente. Hoje eu estou aqui para testemunhar um pouco do que Jesus tem feito na nossa vida. E esse aqui, muitas pessoas, ou muitos de vocês aí do Facebook conhecem, que é o meu esposo. Esse aqui é o Samuel, glória a Deus, é o obreiro Samuel, meu esposo. E nós estamos aqui para testificar, contar um pouco do testemunho da nossa vida, da nossa libertação, como que nós fomos libertos, também da restauração do nosso casamento, da nossa família. Então eu gostaria muito de dividir, compartilhar isso com você, porque talvez, irmão, você tenha pessoas, ou você, ou a sua família está passando por coisa parecida que nós passamos. E às vezes você está pensando até que isso não tem mais jeito. Poxa, a minha situação não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito. Então nós gostaríamos de contar um pouco do que Jesus fez e tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Eu gostaria de dividir essas boas novas que o Senhor tem feito na nossa vida e pode fazer na sua também. Glória a Deus. Então a gente tem o nosso testemunho da nossa libertação, da nossa conversão. E a gente vai contar assim, cada um vai contar um pouco do que passou, o que aconteceu, para os irmãos saberem como que Jesus age na nossa vida. Algumas vezes eu já contei o meu testemunho e alguns irmãos sabem que da onde Jesus nos tirou, nós, quando nós viemos para Jesus e o Evangelho alcançou a gente, então na época a gente era usuário de droga, a gente bebia, e a gente passou muita coisa. E a palavra alcançou a gente, alcançou a nossa família e restaurou o nosso casamento, restaurou a nossa vida. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Então, irmão, de repente você está passando por um problema assim, você e sua família, então seria muito importante. Eu vou começar aqui, e essa parte não é de um testemunho da nossa vida, essa parte é uma palavra, é um versículo que está na Bíblia muito importante, que é a passagem de Marta e Maria. Talvez você já tenha visto essa passagem aqui na Bíblia, onde Jesus entrou lá na casa de Marta e Maria, e uma das irmãs parou lá para ouvir Jesus, parou aos pés de Jesus, para ouvir Jesus. E a outra estava ocupada, estava muita correria com o serviço da casa, e ela não tinha tempo para parar para ouvir Jesus. Então ela virou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir aqui sozinha? Manda ela vir me ajudar. E o Senhor Jesus falou: você está fadigada, você está preocupada, ansiosa e fadigada com muitas coisas. Mas a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E essa parte ninguém vai tirar dela, porque só uma é necessária. Entendeu? A irmã dela, ela fez uma ótima coisa, ela parou tudo e foi ouvir Jesus. O Senhor Jesus falou: ela escolheu a melhor parte. Então, irmão, eu sei que talvez você está passando por um problema, uma situação, e você vai parar para dar atenção a esse testemunho, você vai parar tudo que você está fazendo para dar atenção a esse testemunho, e você vai estar escolhendo a melhor parte, porque você pode salvar lá o seu filho que está passando por isso, a sua filha, o seu parente, ou até mesmo você, seu marido. Você pode estar uma grande mudança na sua vida. Porque talvez você não saiba o poder de Deus para mudar. Você acha que não tem jeito, mas tem jeito. Glória a Deus. Então você que está preso aí nos vícios, você que está passando por um problema das drogas, da bebida, cigarro, outras coisas mais, você que já perdeu até a esperança ou tem algum parente que está passando por isso, é muito importante você saber do poder de Deus. Então, eu vou começar aqui a contar uma parte, meu esposo vai passando para outra. A gente, quando nós se conhecemos, a gente vai pegar do nosso casamento para cá, para o testemunho não ficar tão grande assim.
Então, quando nós nos conhecemos, eu bebia muito. Meu esposo também, eu já conheci ele também já bebia muito. Eu fumava, só que ele ainda não fumava, não. Ele, quer dizer, ele não fumava, ele nunca fumou. Ele nunca fumou, ele fumava era eu. Isso. Mas a gente conhecia, eu conheci ele, a gente, naquele negócio de balada, e ele bebia, eu bebia também. Então a gente começou a se unirmos, nós nos unimos, conhecemos, e nos unimos, fomos viver junto, aquela coisa toda. Só que a gente bebia muito. E ao longo dos anos, como está escrito ali tem um salmo que diz que um abismo puxa o outro abismo. Então a gente saía para beber junto. E no começo assim parecia, porque às vezes no começo parece que está tudo bem. Você não sente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então no começo a gente saía, e aquela coisa toda, era até legal. Mas só que a nossa vida era muita briga, muita discussão, muito problema. E porque a gente era um casal que nós dois bebíamos junto. Muito, Não porque era? Não é? deixa eu falar aqui. Porque as pessoas, às vezes tem uma pessoa, um parente na família, que bebe muito. Aí é alcoólatra, aí chega em casa, chega na residência, às vezes bêbado, implica com o vizinho, quer bater nas crianças, quer estranhar a esposa em casa. E a esposa fica sem saber o que fazer com ele por ele ser alcoólatra. Aí já tem outras pessoas que tem um que é viciado em droga, que faz as mesmas coisas que o viciado em bebida. Já tem outro já que é um vício, já tem um espírito nela de gostar simplesmente de maltratar os filhos, maltratar a esposa. Então, a bebida, a droga, os vícios em si, entre eles todos, se tem algum de vocês vendo esse vídeo que tem um parente com vício de bebida, tem outro com vício de cheirar cocaína, tem outro com vício de crack, tem outro na família, não, meu filho não usa cocaína, mas ele fuma maconha. Aí, não, meu tio não usa nem maconha, mas ele bebe, ele não sabe o que fazer, viciado em bebidas. Tu imagina essas pessoas com esse vício todo, cada um diferente, e nós dois, nós éramos isso tudo junto. O que tem pessoas separadas em 10 famílias, nós dois, marido e mulher, nós tínhamos isso tudo junto. Então nós era viciados em todos esses itens que eu falei, em questão do cigarro. Então nós tínhamos tudo esses demônios, essas coisas negativas, coisas que afastam as pessoas dela, a gente tinha tudo isso junto. Marido e mulher, um apoiava o outro no erro, porque os dois tinham o mesmo espírito maligno que se juntava para se formar um só em prol disso. Então, vocês aí que tem um filho que começou a entrar nas drogas agora, ou um filho que está vício de cigarro. Então, o que acontece? Vocês têm que pedir muito ao Senhor Jesus, orar muito, porque se está no começo, as coisas ficam mais fáceis ainda de ser resolvidas. Porque quando a pessoa está no começo, a pessoa está ainda, o espírito está querendo convencer aquela pessoa que aquilo ali é o certo, mas ela está um pouco confusa ainda. Ela fica confusa, que ela está começando um mundo maligno, espiritualmente falando, novo na vida dela. Então ela fica, escuta um, escuta outro. O melhor mesmo para o pai e a mãe fazer com os filhos que estão entrando nesse mundo maligno é orar muito e procurar sempre estar próximo dos seus filhos, conversar muito com eles, querer saber o que está se passando. Às vezes o filho chega em casa, passa pelo pai e pela mãe, ou passa pela mãe, às vezes o pai está trabalhando, não fala nada, vai para o seu canto e fica calado. Isso é um sinal de que algo está errado. Alguma coisa ali está errado. E se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, tem seu filho, vocês estão
orando ao Senhor, se o seu filho não conseguir olhar dentro dos seus olhos, é que ele está possuído por um espírito. E um desses espíritos pode ser essa questão do vício. Que ele não vai deixar seu filho te olhar nos olhos e nem parar perto de você, porque senão você vai perceber e você vai orar a ele e ele vai expulsar aqueles demônios que está querendo entrar na vida dele. Então tem que estar vocês têm que estar muito observador o seu filho, a sua filha. Para quê? Para que os espíritos, eles não vão ir diante de vocês, vão entrar nos seus filhos que vocês estão orando. Eles vão tentar atacar, que tem um louvor que fala assim, que enquanto eu orava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quer dizer, se você está orando, mas Satanás está querendo pegar um ponto fraco. E para uma mãe, para um pai, um ponto da gente assim que se tocar, deixa a gente um pouquinho abalado, é os filhos. E Satanás sabe disso, porque nós somos uma família, e o projeto de Deus é família. E a intenção de Satanás é destruir a família. Como é que ele destrói essa família? Com droga, com bebida, com a mentira, com enganações. Então nossos filhos estão começando são jovens, estão começando a descobrir o mundo hoje, que o mundo já é do maligno, então tudo isso vem diante dele. Então a gente tem que estar sempre orando. A cada dia que o nosso filho nos abraça, nos beija, nos diz que nos ama, a gente tem que dobrar o joelho e agradecer a Deus, porque nossos filhos passam a ser separados desse mundo maligno que existe por aí. Porque eu e minha esposa, nós usamos tudo isso, a droga, o cigarro, a cerveja, as farras, isso tudo nós usamos com nossos filhos próximos. A gente saía na sexta-feira para a rua e levava eles tudo junto, tudo pequenininho, tudo pequeno. E nisso aí, dava 11 horas da noite a gente na barraca, meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã a gente com eles em volta e a gente bebendo cerveja, a gente toda hora ficava um entra e sai no banheiro. Por quê? Porque antes da gente ir para a madrugada, que ninguém ia ficar com nossos filhos para a gente sair. O vizinho ia chegar, não, eu vou ficar com de vocês ir para a farra. O que a gente fazia? A gente arrastava eles junto. Só que, até a gente chegar num determinado lugar para a gente beber, até aí, a gente estava sabendo o que estava fazendo. Quando a gente tomava assim, umas 6 cervejas e usávamos umas 2 cápsulas de droga, ali a gente achava que a noite era pequena. E a gente estendia para 3, a gente não foi para passar 3 horas da manhã até lá com as crianças todas. Só que Satanás, ele gosta que você dê uma brecha. E quando você não conhece a palavra, essa brecha é muito grande. E ele nos tomava conta do nosso corpo e a gente não conseguia ver com nossos filhos, um de 10, um de 12, outro de 8, entendeu? Outro de 9, que estava ali próximo da gente. A gente queria a nossa satisfação da carne. O que era a nossa satisfação da carne? Era beber bastante, dançar bastante, zoar bastante, cheirar bastante. Tanto que a gente chegava no bar com as crianças e olhava, se tinha um banheiro, a gente permanecia ali. Por quê? Porque a gente utilizava o banheiro do bar para cheirar. A gente fazia isso. E quando nós víamos para casa, isso já era a partir de 3, 4 horas da manhã, eu estou falando de várias vezes aconteceu isso. Não foi só um dia que aconteceu isso. A gente vinha com as crianças no meio da rua, eu apoiado nela, ela apoiada em mim. Para as crianças, por elas ser crianças e para a criança tudo é diversão, porque a criança em si, ela já não gosta de dormir cedo. Então para elas era uma diversão. Vim pela rua, de madrugada, brincando, às vezes elas brincavam de pique, e a gente um apoiado no outro, totalmente possuído, sem raciocínio do que está fazendo. Às vezes a gente atravessava a rua com eles, nem para o lado olhava. E quando chegava em casa com eles, queria achar ruim com eles para eles ir dormir. Por que ir dormir? Porque a gente estava esperando todo mundo dormir para a gente esperar a padaria ou o bar que fechou devido a ser tarde, abrir para a gente comprar mais cerveja ainda. Então o que a gente fazia? Ficava eu lembro uma vez que a gente ficou na porta da padaria,
na Luz de Leão, esperando a padaria abrir para a gente comprar cerveja para tomar. E abriu, a gente pegamos uns 4 cervejas e viemos para casa. Já estava clareando o dia. E eu peguei a bicicleta, eu fui lá no local onde vende a droga. Peguei R$70, que era um dinheiro que a gente tinha que comprar, porque isso foi no sábado, aí amanhecemos no domingo, que a gente tinha que comprar coisa pra gente fazer. Peguei os R$70 e fui. Cheguei lá, peguei mais droga lá e vim. Lá eu peguei na bicicleta, tirei o banco da bicicleta, porque Satanás é astucioso, ele dá inteligência para a pessoa fazer coisas que favorecem a ele. E enfiei no canudo do banco da bicicleta e vim embora. Passamos o dia todo, cerveja, droga. Aí comprava 3 maços de cigarro para ela, porque a nossa vida era assim. Eu trabalhava, sempre trabalhei, graças a Deus. A questão do trabalho, eu sempre fui trabalhador. É porque eu te falo, a família é projeto de Deus. O que era o projeto de Deus para nossas vidas? O que é hoje? O que é hoje? Hoje eu faço a única coisa do passado que eu faço hoje é trabalhar e ser responsável, porque no passado eu tinha uma certa responsabilidade com a minha família, mas sabe como? De segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira eu sabia, a minha família tem que fazer compra, tem que comprar isso. Mas quando chegava sexta-feira, eu ligava para minha esposa em casa, olha, filho, o dinheiro saiu aqui. Por quê? Na época eu recebia 380 por semana. Isso aí, em 4 semanas, dá mais do que R$1.000. Sendo que, hoje em dia o salário foi para R$1.000. Naqueles anos, não. Então eu recebia muito bem. Para uma pessoa, devido ao salário, era menos. O salário era, se eu lembro, era 600 e pouco reais. Então eu recebia muito bem. E eu recebia por semana. Então na sexta-feira eu ligava para ela, o dinheiro, peguei o dinheiro. Ela falava, já passou lá? Eu não, vou passar ainda. Lá no nosso linguajar, eu entendia do que ela queria dizer e eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu já passava lá, pegava R$100, injetava na droga, passava no meio do caminho, comprava a caixa de cerveja em lata, aquele latão, e trazia já comigo. Eu não vinha com arroz, eu não vinha com feijão, eu não vinha com pão para as crianças comer, eu não vinha com uma pizza. Hoje em dia não, hoje em dia eu recebo. Primeira coisa, vamos comer uma pizza? Vai todo mundo comer uma pizza. Uma coisa bem sadia. Antes não. Eu não vinha com uma pizza, não vinha com pão, não vinha com nada disso para as crianças. O que eu vinha era uma caixa de cerveja, latão, às vezes até 2, e com a droga no bolso. Quando eu chegava, ela já me cumprimentava e batendo no meu bolso para ver se ali estava o negócio. Aí a gente já estava dentro do banheiro. Não, então vamos chamar fulano, vamos chamar esse aqui, chamava o chamado colega. Por quê? No mundo espiritual, os demônios são unidos. Você não vê demônio atacando demônio. Os demônios são unidos. Então, eles fazem a reunião deles da forma que eles querem. Assim, eles usavam eu, a minha esposa, usava alguns vizinhos, usava alguns conhecidos nossos, porque eles são um espírito, eles não possuem corpo. Eles precisam de um corpo para se reunir. O que eles faziam? Eles espiritualmente pegavam o nosso corpo em si, nosso que eu falo é meu, da minha esposa e das nossas amizades que nós tínhamos. E reunia, fazia aquela reunião ali, através de um churrasco, muita bebida e droga, para eles ficarem juntinhos. Nós achávamos que nós estávamos ali em reunião entre amizade, mas não, era Satanás que estava promovendo aquela reunião ali. Tanto que nessa reunião só tinha o que não presta. Era promovido ali só o que não prestava, só coisas para destruir o quê? O templo. Então, tinha aquelas reuniões de pessoas possuídas por demônio. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui muito usado por espírito maligno, não. Fui. Principalmente contra a minha esposa. Teve uma ocasião que a gente estava em casa
as crianças, não sei porque que a gente se entendia por coisa rápida. As crianças tudo na sala, aí a gente discutindo, as crianças nervosas, olhando, assustadas. Mãe, para, mãe, pai, para, mãe. E eu dei um empurrão, um soco assim nas costas da minha esposa. Como as crianças estavam tudo perto, ela bateu com a cabeça na parede, porque eu joguei ela diante da parede, bateu a cabeça na parede. E eu fiquei sem saber o que fazer, que eu falei para minhas crianças que ela tinha tropeçado, só que no chão não tinha obstáculo nenhum. O chão estava liso, estava farrado de tapetinho normal. Eu falei para ela, não, a tua mãe tropeçou, por isso que bateu a cabeça na parede. Não, eu tinha lançado ela contra a parede. Então a situação que eu vivia, uma época também a gente tinha puxado a internet para nossa casa, a gente instalou um telefone, para se caso assim, qualquer mês, a gente ligar para um parente, coisa assim. Nós entramos em discussões, eu peguei no pescoço dela, eu sou uma pessoa que hoje em dia, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu agradeço a Deus, porque a minha família foi o maior tesouro que eu consegui resgatar através do Senhor Jesus. E eu, nessa época, discutindo discussão com ela, eu peguei no pescoço dela e comecei a apertar. Falo entre aspas, quer dizer, no mundo espiritual, o demônio que estava me usando. Porque naquele momento ali, eu ia matar minha esposa. Naquele momento ali, eu ia acabar com a vida dela e acabar com a minha depois. E eu apertando, só que Jesus foi tão bom que me deu um estalo na mente que eu vi ela sem fôlego, sem nada, e ela ficou tão assustada que ela pegou o telefone e ligou para a polícia. A primeira vez que eu vi a minha esposa ligar para a polícia, jogar a polícia contra mim. Quando ela ligou, eu não acreditei que ela tinha feito isso. Eu dei um puxão nela, soltou o telefone. Quando eu segurei, eu vi quando a telefonista estava falando lá, alô, aqui é da central. Quem está falando? Me dá o endereço para que eu possa localizar, para que eu possa mandar alguma viatura próxima do local e ir até aí. Eu ouvi, aí eu disse para a mulher assim, não, é minha esposa que está meio louca, que tá bêbada e está brincando aí. Não, não é nada não, desculpa, tá? Aí a telefone falou, não, tudo bem, mas que não se repita isso novamente, que a gente está para brincadeira não. E ela desligou. Então, desse dia, o que o demônio fez na minha mente? Fez eu ter rancor e ódio da minha esposa. Qualquer coisa que ela fazia, eu queria era espancar. Por quê? Tipo assim, vou querer me jogar presa, né? Ligou mesmo, né? Então as coisas só piorou. Então o demônio toda hora fazia na nossa união o quê? Uma injeção de coisas malignas. Um mal entendido que dava entre nós dois muito. E as nossas crianças crescendo nesse convívio, por quê? Eu fui criado assim, a minha parte, antes de conhecer minha esposa. Meus parentes, todos nasceram, eu fui criado na igreja, assim, minha mãe dava para a igreja, estudar o corinho, e meus parentes, pai da mãe, tudo é voltado para a igreja. Então, o que acontece? Eu tive um ensinamento, uma coisa voltada para... Eu hoje em dia, eu nunca xinguei, graças a Deus, eu nunca fui de xingar, palavrão, porque eu fui criado assim. Então, eu estava me sentindo num mundo totalmente diferente. Mas nunca ninguém passou para mim, eu fui criado na igreja, meus parentes todos são na igreja, mas nunca ninguém passou para mim assim, ó, existe um inimigo, existe um inimigo que faz você, te possui se você não vigiar. Te possui se você não orar. O que eu sempre ouvi falar, fui criado assim no meio do mundo, porque eu não era da igreja, mas eu não esquentava muito. Para mim, funcionava na minha mente o seguinte, se você fez aquilo porque você quis fazer e acabou. Se você está cheirando porque você quer cheirar, se você está fumando porque você quer fumar, se você bateu o homem, chegou, espancou a mulher do nada, a esposa, porque ele quis fazer aquilo. Por conta de eu pensava nisso, eu pensava assim, já que ele bateu, ele vai ter que apanhar. Eu tinha esse pensamento.
Entendeu? Então, quando eu conheci minha esposa, já os parentes da parte dela já era diferente. Eles não eram cristãos. Mas a gente pegou e se conheceu e ficamos juntos. Detalhe, a gente na época ficou junto sem aprovação dos pais dela e da mãe dela, que hoje em dia, voltado para o certo, isso aí não estava correto. Era uma união que não deveria dar certo. Nunca ia dar certo. Por quê? Se o rapaz conhece a menina, tá? Uma futura esposa dele, ele tem que ter a bênção do pai e da mãe dela. Ele tem que se esforçar para isso. Ele tem que procurar que a mãe dela e o pai dela abençoe essa união, abençoe essa união entre os dois, para que futuro venha a ter um casamento, vai ser um casamento embaixo de bênção. Na época, não. Na época, o pai dela foi contra e a mãe dela também. Mas como a gente estava num mundão que quanto mais bagunça na nossa vida, Satanás mais ia para agir, a gente encarou a si mesmo. E por conta disso, hoje em dia, a gente entende que por conta de muito disso, nós vivemos embaixo de maldição naquela época. Às vezes a gente fazia certas coisas, teve uma época que ela passou mal, ela tomou um vidro cheinho de sulfato ferroso para se matar, diante de nossas brigas, nossa constante desunião. Porque assim, o que unia a gente, no caso, o que os demônios queriam da gente, era que a gente continuasse sempre doidões, eu e ela. Por quê? Sexta-feira a gente não discutia, não brigava. Nossa vida sexta-feira à noite era cheirar, beber, zoar. Então a gente era muito unido. Sábado, mesma coisa. Domingo, então, está mais unido ainda. Todos dois doidão. Entendeu? As crianças vinham, quero dinheiro, pai, eu tomo, vai lá na barraca comprar dinheiro. As crianças até sabiam. A gente doidão, a gente fazia qualquer coisa. Então o que acontece? Mas, quando chegava segunda, terça, quarta e quinta, que a gente deveria estar unido igual no fim de semana, a gente quebrava o pau. Por quê? A gente já não estava mais com a droga no sangue, a gente já não estava mais possuído pela droga. Então o Satanás fazia bagunça com a nossa vida nesse período. Era em curto período? Era. Mas ele bagunçava mesmo. Nesse período que a gente discutiu, que ela tomou um sulfato ferroso, um vidro inteiro. Eu lembro até hoje que eu andei, a gente morava em Vila de Cava, eu peguei ela no colo, que ela desmaiou, a gente estava brigado, na carcunda, e lhe carreguei ela da praça de Vila de Cava até a clínica da família, que fica um pouco distante da praça. E eu passando com elas na carcunda, e todos olhando pra gente, e eu arrastando ela na carcunda. Chegou ele com ela desacordada. O que eles fizeram? Tem que levar ela para o hospital da posse. Eu expliquei que ela tinha tomado um vidro de sulfato ferroso, contendo 100 cápsulas, e eu fui com ela para o hospital da posse. Isso aí nos custou a noite toda isso. Já era quase pela manhã, ela estava lá, só que tinha que fazer aquele lavagem estomacal. E a gente já estava preocupado porque nessas brigas a gente já tinha tomado algumas bebidas. E o rapaz veio para introduzir aquele canudinho no nariz dela para fazer a tal lavagem. E ela arrancou aquilo tudo, sangrando, xingou o rapaz, quase quebrou tudo no hospital. Quando eu estou esperando ela sair para poder... Não, esperando alguém me dizer o que estava acontecendo com ela, se ela estava bem, estava ela vindo xingando, mas quebrando tudo. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, essa é minha esposa mesmo. Sangrando pelo nariz, que eu tomei até um susto. Então parece que ela agrediu o rapaz que foi atender ela. Era dessa forma. E eu fui falar com ela, você também some daqui. Some, já desceu aquela rampa do Estou da Poça andando na minha frente, toda sanguentada. Porque ela agrediu o rapaz e saiu puxando aquele negócio todo, então sangrou o nariz. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, isso é do ser humano? Até quem está sendo dizer assim, poxa, eu não sou cristão, não conheço muito sobre esse negócio aí. Mas, uma coisa, tudo bem, tu não é cristão ainda e não está aprofundado na palavra ainda. Mas isso é normal do ser humano? É normal do ser humano ir no hospital e sair agredindo todo mundo? Sair sangrando de lá, a pessoa que não fazia o bem para ela?
É normal do ser humano pegar um vidro de remédio e tomar assim do nada para se matar? Não é normal. Isso aí, eu estou te falando do nosso passado com as crianças pequenas ainda, porque fazer isso com as crianças pequenininhas, precisando ainda dela, isso não foi coisa, não tem Deus nesse negócio. Não precisa nem ser tá aprofundado na palavra para saber que não tem Deus nesse negócio. Há um espírito, uma força maligna querendo destruir o templo do Senhor. Então a nossa vida era dessa forma. Nós não tínhamos uma reunião de família, não. Uma vez a gente, sei que deu na nossa cabeça lá, a gente inventou de se noivar. Fizemos um almoço, aí o pai dela já estava muito bem comigo, aí chamei o pai dela, a mãe dela. A gente morava na Luz de Lemos, lá na Francisco Xavier. Aí fizemos um almoço, comprei aliança, fomos noivar. Irmão, a alegria sem Deus, a felicidade sem Deus é instantânea. É como se você estivesse rindo, brincando de manhã e de noite tu estivesse chorando, mas um choro de amargura, um choro de tristeza. E isso aí, eu estou te falando porque aconteceu com a gente. A gente almoçamos, um noivado, o anel, tudo bem bom. Só que eu vou te falar uma coisa. A gente saiu, que a gente foi num forró, lá num campo do Horizonte. E quando a gente ficou bebendo lá, chapando lá, que a gente já não era a gente mais, porque era assim, a gente vivia pouco nós. Eu e a minha esposa, a gente era uma pessoa que a gente vivia pouco nós. O nós mesmo, a gente nem se conhecia, gente. A gente olhava no espelho e nós via a nossa imagem, mas a nossa atitude não tinha nada a ver com a gente. Aí chegando lá nesse forró, na hora de vir embora, começou a discussão. Discutir porque ela queria ficar mais, porque quando a gente saía assim pra noite, que a gente queria clarear. Só que o meu dinheiro já não tava dando. Tava ficando sem dinheiro. Como é que eu ia pedir? Como é que eu ia pedir mais bebida sem dinheiro? E outra coisa, o que a gente tava no bolso também tava acabando. Nisso da discussão, ela arrancou a aliança do dedo e jogou longe. A aliança que a gente tinha feito o almoço, todo mundo feliz, o pai dela, a mãe dela, planos para casar. Olha só, de noite já estava um inferno, uma contenda. A gente se separou aquele dia. Se separou, foi uma coisa bem, vamos digo, se engana a pessoa que pensa assim, poxa, eu não preciso de Jesus, ou seja, não vou dizer Jesus, que a pessoa não vai dizer dessa forma, mas a pessoa, eu não preciso ser cristã, tá ali orando para me ser feliz. Eu sou feliz. Mas você ser feliz, uma vez ou outra, você ser feliz, que a gente chama de superficial, o sorriso entre os dentes, é fácil. Fácil. É igual você conseguir uma coisa sem Deus, sem a aprovação de Deus. Tu consegue. Consegue porque Satanás pode te dar isso. Mas ele vai te dar espontânea. Quer ver? Como é que ele dá uma espontânea? Por exemplo, a droga. Isso eu posso falar porque já vi muito isso. A droga, quem está assistindo esse vídeo que usa, sabe o que eu estou falando. Vai saber do que eu estou falando, uma coisa que eu vivi. Você usa a droga. Usou. Ela vai te dar de 20 a 30 minutos de uma sensação de poder, uma sensação de super-homem incrível. Por quê? Porque o Satanás te injeta isso. Mas também é só 20 a 30 minutos. Acabou esses minutos que são muito rápidos, você tem necessidade de querer ter mais. Então, esses minutos é que acaba com a sua vida. Porque você vai ter... Não, quero mais. Sabe o que acontece com isso? Daqui a pouco você não consegue parar mais. Aí o Satanás vai começando a tomar você de uma tal maneira, que começa pelo nariz. Aí, como o nariz está próximo da cabeça, ele atinge teu cérebro. Aí pronto.
Ele tomou conta do teu cérebro. O resto do corpo é mole. Aí começa a tomar conta dos seus atos, das suas atitudes. Porque ele precisa de um corpo. E ele entrou em você através do seu nariz. Ele entrou em você, então ele vai controlar o teu cérebro. É isso que acontecia com a gente.